E nós vamos conversar com jornalista, mestre e doutor em Ciências de Comunicação pela USP, professor de jornalismo na Faculdade Casper Libero em São Paulo, Camilo Vanucchi. Bom dia, Camilo. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo certo. O Camilo que está lançando hoje, junto com Simone de Carvalho, um livro que é um livro duplo. Camargo. Oi? É Simone de Camargo. Simone de Camargo, então tá escrito errado aqui, perdão, Simone de Camargo. E é um livro duplo, né? Uma obra diferente, Camilo, porque de um lado temos Fome, como enfrentar a maior das violências, e do outro, A Terra é Plena, como alimentar o mundo e cuidar do planeta. Para quem está acompanhando aqui pela TVT, o Camilo está mostrando aqui o formato do livro, é só virar, são dois livros em um. Primeiro, eu queria que você explicasse essa concepção dessa obra e também desse tema que é tão importante, tão fundamental, foi tão relevante agora na campanha eleitoral e também vai ser mais relevante ainda durante o próximo governo, Camilo. A gente voltou ao tempo em que não tem outra necessidade mais urgente do que voltar a garantir que as pessoas possam comer 3 refeições por dia. E a gente veio acompanhando esse aumento avassalador da fome nos últimos 2 anos. Chegamos a 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome, e mais da metade da população em situação de insegurança alimentar, que é aquela que você não sabe se você vai ter alimento em quantidade e qualidade suficiente para alimentar a si mesmo e a sua família nos próximos dias. E isso deixou a gente, né, 20 anos depois do Fome Zero, como que a gente pôde voltar a esse estágio? E a gente sabe como é que a gente pôde voltar a esse estágio. Mas a gente foi acompanhando o que estava acontecendo, né, com o país e com as pessoas passando fome, gente sendo presa porque tentava roubar 2 pacotes de miojo no supermercado, Padre Júlio sendo ameaçado por fazer o trabalho que ele faz com distribuição de comida, com alimentar e abrigar essas pessoas de rua em São Paulo, e vários elementos e episódios como esse. E muito na ideia de falar, olha, a gente precisa voltar os olhos para isso, a gente precisa mostrar o que está acontecendo, e não ficar só na denúncia. Então, a ideia de fazer o livro desse jeito foi mostrar também que é possível fazer uma luta, uma busca, uma construção da segurança alimentar no Brasil por meio de uma forma que a gente não vai destruir o planeta, que hoje isso é importantíssimo a gente pensar. O que acontece com a soja, com a pecuária no Brasil, com a destruição, o desmatamento e a queimada de florestas na Amazônia, a gente está indo em direção a um agronegócio que não garante segurança alimentar, que não põe comida na mesa de ninguém, ou de praticamente ninguém. Pelo contrário, né, eles tiram a possibilidade das pessoas plantarem alimento na horta, no quintal de casa, nas pequenas propriedades familiares, e a gente foi mostrar que a gente precisaria investir justamente no contrário hoje, que é potencializar a capacidade de produção e de venda, de distribuição de comida pela agricultura familiar e produzir um alimento de forma agroecológica, agroflorestal, saudável, sem agrotóxico, sem destruir o planeta e garantindo, sim, comida no prato, comida na mesa das pessoas. E Camilo, inclusive em relação a isso, né, vocês falam que a obra surge de uma obsessão em buscar ali alternativas ao modelo hegemônico vigente, também ao sistema agrícola que é, na verdade, hegemônico no país. Esse é um ponto muito importante, né, porque muitas vezes se mostra esse modelo do agronegócio brasileiro como se fosse o único possível, mas experiências, inclusive desenvolvidas no próprio Brasil, que estão descritas no livro, mostram que isso não é verdade, Camilo? Não, o agronegócio ele tem tido um efeito brutal na fome das pessoas, porque, bom, primeiro que ele é um deserto verde, né? A soja é um deserto verde, o pasto é um deserto, você não tem outra diversidade de alimentos, outra diversidade de espécies, onde a monocultura desses produtos chega. Lugares em que se plantavam diversos alimentos que eram capazes de garantir segurança alimentar, esses alimentos somem. Tem estados em que, cidades, municípios, áreas rurais em que não se tem mais feijão, não se tem mais arroz, não se tem aquilo que as pessoas precisam para comer. E uma diária de trabalho
dos empregados, dos agricultores nessas fazendas é muito pequeno, muito baixo. E às vezes, né, no final do dia, no final do mês, as pessoas plantam, vivem num ambiente rural que poderia ser biodiverso, que poderia ser saudável, sustentável, mas na hora de comprar comida, elas precisam ir no mercado e comprar alimento ultraprocessado, que é o que dá para pagar com aquele salário. Então, e isso causa também na fronteira agrícola da Amazônia, que a gente comenta, né, que a gente usa essa expressão, porque isso há um avanço em direção à floresta, de que cada vez mais essas áreas estão sendo devastadas para plantio dessa monocultura. Emprega pouca gente, não é? É uma falácia também a ideia de que emprega muita gente. A agricultura familiar, ela emprega, mesmo que esse emprego seja entre aspas, né? Tem muito mais gente que consegue sobreviver, viver, tocar sua vida e comprar comida, comprar as coisas que precisa por meio da agricultura familiar, das pequenas propriedades, do que do agronegócio. E o agronegócio, ele planta soja para exportação. A gente não se alimenta de soja. A gente usa uma parte modesta dessa soja de forma indireta, porque a soja ela pode estar na ração de animais que são animais que vão ser usados como alimento na cadeia produtiva em seguida, ou do óleo. Mas o grosso que acontece no Brasil é que a gente tem um agronegócio todo dependente de espécimes que vão para fora do país, para exportação, e que não põe comida no prato da gente, infelizmente. Inclusive teve um estudo, eu lembro de 2018, né, sobre a região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né, tido como vitrine do agronegócio, que mostrava que 60% da renda gerada na região ia para 0,4% das fazendas produtoras. Ou seja, é um modelo de fato Olha, concentrador de renda, né, Camilo? concentrador de renda. Concentrador de renda, e ele dispersa essa necessidade essencial que a gente tem hoje. A gente está vivendo numa situação de as pessoas precisam comer, Glauco. As pessoas precisam comer. Então, quando a gente tem aquilo que seria o essencial para a produção de alimentos, feijão, arroz, milho, mandioca, batata, tubérculos, hortaliças, as pessoas precisam comer bem. Essas regiões estão sendo trocadas, substituídas justamente por essas commodities. As pessoas plantam formas de investir, formas de ganhar dinheiro. Planta dinheiro, não planta o que vai fazer com que as pessoas tenham segurança alimentar. Inclusive, nesse aspecto, tem um trecho do livro até que vocês dizem o seguinte, Camilo: são muitos os agricultores no Brasil que convivem com a desnutrição e a insegurança alimentar, mesmo produzindo toneladas de alimento. Isso porque no agronegócio e arrendamentos de terra espalhados pelo país é comum os lavradores serem autônomos e trabalharem por empreitada, com diárias que no Ceará raramente ultrapassam os R$ 20. E eu li esse trecho aqui e me remeteu a uma fala do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no debate, falando que às vezes o entregador de aplicativo vai entregar comida, sente o cheiro da comida, mas não pode comer aquela comida, vai acabar consumindo ultraprocessado porque é mais barato, vai ali às vezes até passar por um período de fome mesmo, sem comer. Isso é algo que as pessoas também precisam ter em mente, essa desigualdade reproduzida ali no campo vai acabar também tendo seu paralelo ali na cidade grande, né, na cidade média, também no meio urbano, Camilo? É brutal, Glauco, porque essas coisas pioraram. A ideia que a gente tem do empregado que, primeiro que ele morava numa colônia, numa vila, numa casa dentro da fazenda. Ele era empregado daquela fazenda 12 meses no ano, e ele podia cultivar uma parte do terreno em volta da sua casa, fazer uma horta, plantar um tempero, plantar um alimento, plantar uma comida, uma fruta. A gente cresceu muitas vezes, muitas pessoas em muitos lugares têm essa memória desse tipo de acordo, desse tipo de configuração, capital e trabalho, digamos assim. Hoje não tem, precarizou muito a ponto disso. A pessoa não mora no lugar, ela precisa pagar uma casa, ela precisa ter um lugar para morar, que não é dentro do local da fazenda. Ela não tem mais ela não está 12 meses ali recebendo algum salário, algum emprego, ela recebe por empreitada, então na época da colheita, na época do plantio, depois fica meses sem trabalhar,
E ela tem essa diária que eu estava mencionando ali, uma diária que raramente passa de R$ 20 por dia no Ceará. O que você chega no fim do dia, o que você consegue comprar por R$ 20 para alimentar você, 2, 3 filhos? O que você faz com R$ 20? Né? Então, essa é a parte brutal da história. E se você falou de impacto, acho que impactos são vários impactos. Né? O impacto, primeiro, que você tem a falta de alimentos, de produção. Muita gente plantando soja quer dizer pouca gente plantando feijão. O que acontece com o preço do feijão? O preço do feijão sobe, porque a demanda aumenta, a oferta diminui. Depois tem a ideia de que as pessoas não conseguem mais sobreviver na roça, não conseguem mais sobreviver nesse ambiente rural, elas voltam a inchar os meios urbanos, a metrópole, a cidade, os pequenos núcleos urbanos, as capitais regionais, como quando a gente via 60 anos atrás, 65 anos atrás, quando o ex-presidente Lula fez esse percurso, o mesmo percurso de vir do interior de Pernambuco, passando fome, sem ter o que comer, para vir para São Vicente, no interior de São Paulo, e depois para São Paulo em busca de uma outra oportunidade de vida. E a gente vê se repetir esse ciclo numa época em que a gente imaginava que esse ciclo estaria encerrado e que a gente não precisaria mais viver buscando essa garantia de segurança alimentar que a gente tinha conseguido superar 10 anos atrás. E Camilo, o livro também chama atenção para a lógica da competição que acaba sendo adotada ali pelas pessoas no campo, né? Que você acaba tentando apostar numa única espécie na esperança de aumentar a escala, reduzir custos para intensificar a produtividade e também ampliar a capacidade de escoamento, né? E a partir disso, né, adota-se na prática uma política de tolerância zero contra o próprio ecossistema. E quando a gente vê as práticas agroecológicas, né, pensa até, isso sempre remete ali à Aliança dos Povos da Floresta, que foi ali concebida com pessoas como Chico Mendes, Ailton Krenak, já há algumas décadas, mas que pregavam justamente o contrário da competição, né, que era a convivência harmoniosa mesmo com aquilo que a natureza dá. E também hoje a gente tem algumas tecnologias sociais, café com floresta, né, que você não precisa, na verdade, destruir parte da floresta para plantar café. As duas culturas podem acabar convivendo. Então é necessário também modificar essa cultura da competição, da concorrência, por uma cultura que seja de cooperação, de solidariedade, Camilo? Sim, a gente está falando de sistemas, né? Não é só cooperação e solidariedade entre pessoas, mas a solidariedade e cooperação entre as espécies. Glauco, eu acho que é impressionante a gente pensar que nós, seres humanos, a gente se acostumou a falar a natureza como se fosse algo fora da gente. A gente fala como alguma coisa ali, a natureza, o contato com a natureza. Vamos ter um final de semana em contato com a natureza como se nós não fôssemos natureza. A gente se apartou, se distanciou, se dividiu. A gente fez uma cisão em que a gente não se entende mais como parte da natureza, desse conjunto de ecossistema ecológico. Com a plantação, com a agricultura, acontece a mesma coisa. Quando as pessoas fazem a ideia, esse modelo de você limpar totalmente o solo, tirar todas as ervinhas, todas as plantinhas, o solo empobrece e você precisa colocar um fertilizante para que aquele solo tenha vida e que a planta possa brotar, ser cultivada, vingar. Daí você precisa ficar colocando inseticida, fungicida, pesticida, diversas formas de sida, que são esses produtos químicos para poder garantir que as espécies invasoras, os insetos, não destruam aquela planta. Existe uma maneira, que é uma maneira tradicional, secular de fazer uma agricultura em que você não precisa de produtos químicos e você não destrói as outras espécies que habitam aquele solo. Essas coisas são integradas. Você tem outras espécies de plantas que, ao redor daquela lavoura, daquele cultivo, desempenham um papel de afugentar, de expulsar os mesmos insetos, os mesmos ervas daninhas, né, como se habituou chamar,
que podem atrapalhar a vida lá, o cultivo e o vigor da planta da planta principal do sistema. Mas, sobretudo, assim, a gente viu agora muito, né, com a guerra na Ucrânia, a gente falar que está muito caro você comprar os fertilizantes, que eles vêm de fora. Gente, a gente está trazendo fertilizante de milhares de quilômetros de distância, isso não faz nenhum sentido. E o solo, essa agricultura agroecológica, ela mostra que o solo, na maioria dos lugares, com outras espécies ali ajudando, ele é soberano. Você consegue ter o potássio, o NPK, as espécies, os produtos, as substâncias químicas que são importantes, químicas, mas naturalmente químicas, né? Bioquímicas, que são importantes para ajudar a espécie vegetal a crescer. Ali mesmo, você precisa de plantas que possam favorecer que elas sejam aproveitadas, porque o que acontece é que elas não conseguem ser aproveitadas. Então, tudo isso são maneiras da gente pensar, e por isso você falou do Krenak, de outros indígenas que produzem e que elaboram nesse sentido, não que produzem alimento, mas que produzem conhecimento. Eles mostram essa necessidade de você resgatar uma integração agroecológica, agroflorestal. Você planta a floresta, você planta o alimento, a floresta ajuda o alimento ajuda a floresta também pode ser consumida com as suas castanhas, com as suas espécies que vêm de palmeiras, que vêm de os coqueiros, né, árvores que crescem junto com aquela agricultura das hortaliças, das espécies mais baixas. Então, essa integração é necessária, que a gente vai buscar, e isso é uma coisa para a gente pensar no próximo ciclo, na próxima temporada, né? Que tipo de política pública, que tipo de coisa a gente precisa buscar para que a gente não siga com fome ou fazendo uma agricultura que vai destruir o planeta e que não garante segurança alimentar para o pequeno produtor e para o trabalhador, para o agricultor. E vocês comentam justamente isso no livro, né, Camilo? Porque tirar o Brasil do mapa da fome tem esse desafio, né, de não destruir o planeta nem adoecer as pessoas e também resolver a questão da segurança alimentar. Agora, ele passa por esse problema, né? A solução dele passa por atitudes individuais e também por cobrança, né, em relação não só ao poder público, mas também às empresas. E aí eu queria que você falasse a respeito disso, né, do comer como ato político, mas também como um ato de tomada de consciência. A gente vive muito, a gente fala muito hoje no consumo consciente e precisa falar mais. Então, a gente precisa saber, a gente precisa ler rótulos, a gente precisa saber se aquela cadeia produtiva do alimento que a gente está consumindo, se ela usa agrotóxico, se ela tem trabalho escravo. São diversas coisas que a gente precisa prestar atenção para saber de onde que essa comida vem, que tipo de ação de efeito que ela causa no planeta, se ela está devastando, se ela está sendo destruidora de florestas, e se ela cuida das pessoas, se ela tem um trabalho decente para os trabalhadores, para os funcionários, para os colaboradores ou não. E aí você precisa saber se esse alimento, se ele é integral, se ele não é integral, se ele é orgânico, se ele não é orgânico. Essas classificações todas, elas precisam ter cada vez mais conhecimento. A gente precisa difundir esse tipo de conhecimento para que as pessoas possam fazer uma escolha, fazer uma opção. Entender, por exemplo, que os alimentos ultraprocessados têm uma quantidade de sódio, uma quantidade de açúcar na produção daquele alimento que não fazem bem para a saúde. Os agrotóxicos não fazem bem para a saúde. A gente veio de um período de franca liberação de agrotóxicos. 400 novos agrotóxicos liberados no Brasil só nesse último governo, que nem acabou ainda, diga-se, e que a gente precisa cuidar para que nas próximas 6 semanas não continue destruindo o Brasil e a própria segurança alimentar como veio destruindo nos últimos anos. E a gente precisa ter políticas públicas, de novo, políticas públicas que funcionavam bem e que vinham sendo destruídas,
e que eu estou falando desde reforma agrária até a merenda escolar, que as crianças vão comer na merenda escolar. A merenda escolar não pode custar, como está custando agora, cerca de 36 centavos por estudante. Quer dizer, o que a gente consegue comprar para uma criança se alimentar durante a manhã, durante a tarde, durante o período de aula dela, por 36 centavos. A gente voltou hoje no Brasil a servir bolacha seca, alimento ultraprocessado, bolacha água e sal, e outros tipos de bolacha desse tipo. Pode chamar de biscoito também. A gente abre uma exceção aqui, que a gente sabe que por esse canal chega em vários estados do Brasil, bolacha ou biscoito. E a gente precisa voltar a ter uma política em que a merenda não tem um valor maior do que esse, em que a gente consiga favorecer e estimular o alimento natural, o alimento cultivado próximo da região da escola, do município, para que esse alimento não precise trafegar quilômetros, dezenas, centenas de quilômetros, o que também atrapalha o que a gente está pensando na ideia de soberania, porque você gera carbono, você polui o ar com esse transporte via caminhão desses alimentos, e o alimento não pode ser natural, colhido na hora, colhido na véspera, colhido 2 dias antes. Você ter hortaliças, você ter legumes na alimentação. Então, é uma série, e você precisa também voltar com as políticas públicas de garantia de compra para o pequeno produtor, na agricultura familiar, nos assentamentos do MST, eles possam saber o quanto que no fim do mês ele vai conseguir vender, porque ele não pode continuar produzindo alimento saudável, biodiverso, são estruturas de agrofloresta em que ele tem colado ali um do lado do outro o alface, o abacaxi, a cenoura, os tubérculos, a batata, a abóbora, o cará, e ele não tem para onde escoar essa alimentação. Então, isso anos atrás se criou políticas que você tem a compra garantida para hospitais, para escolas, para diversas outras estruturas do próprio governo, ou por que não a gente construir políticas de compra garantida também por empresas da região, indústrias que precisam servir alimentos no bandejão para 300 funcionários, 500 funcionários, criar um sistema de que ela tenha um contrato de compra para essas famílias que produzem alimento saudável em pequenas propriedades. É uma série de uma estrutura, de uma teia, de uma cadeia de ideias, de iniciativas, de políticas, de programas que podem, no conjunto, garantir que as pessoas, inclusive as crianças, voltem a comer em quantidade, mas também e, sobretudo, em qualidade suficiente. Camilo, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje, mas antes de me despedir, queria que você deixasse o convite para as pessoas irem ao lançamento. É hoje, às 19 horas, também conhecido como às 7 da noite, na livraria Megafauna. Isso, é hoje o nosso lançamento em São Paulo, na Megafauna. É uma livraria que fica no Copan, que é um prédio simbólico, icônico de São Paulo. Fica na Avenida Ipiranga, número 200, no centro. E ali a gente vai ter um bate-papo hoje, pequeno, não muito extenso, para a gente poder logo festejar, comemorar e fazer a noite de autógrafos, mas a gente vai ter um bate-papo, eu com a Simone de Camargo, que escreveu o livro comigo, que é uma pessoa que produz alimento saudável no Ceará, com uma iniciativa de agrofloresta chamada Coringa, excepcional. Tem várias fotos no livro, na parte final do livro, desse projeto. E a gente vai conversar hoje com o padre Júlio Lancelotti e com o José Graziano. O padre Júlio, que tem um trabalho, uma atividade excepcional de garantia de abrigo e alimento para a população em situação de rua, em São Paulo, e o José Graziano, que foi formulador do projeto Fome Zero, ainda antes do governo Lula, e foi ministro especial de Segurança Alimentar e Combate à Fome, o MESA,
no começo do governo Lula, e depois a gente acompanhou a trajetória dele na FAO, que é o órgão das Nações Unidas para a segurança alimentar, a agricultura e a alimentação, e hoje está à frente do Instituto Fome Zero. Então essas duas pessoas vão estar com a gente para a gente fazer um bate-papo, falar sobre essa situação, e eu convido vocês a ir lá, participar, prestigiar esse tema, a gente aprender um pouco mais, conversar um pouco mais sobre ele, fundamental nessa virada de governo, para a gente pensar nos próximos anos, e depois, em seguida, comemorar com a gente, comprar o livro, folhear o livro, e poder estar lá. E a Livraria Megafauna é uma livraria muito gostosa também, então eu convido todos vocês a participar e agradeço a gentileza, Glauco, da entrevista. A gente que agradece, Camilo. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, até. Conversamos aqui com o jornalista, mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela USP, professor de jornalismo na Faculdade Casper Libero, Camilo Vanucchi. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.